Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo. Bom curso! Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista Roberto Luiz Troster falando sobre a dinâmica da dívida pública brasileira. O economista Alexandre Chaia fazendo projeções para o final do ano e início de 2021. O professor Ricardo Rocha comentando importantes pontos da economia nacional. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o professor de oratória Reinaldo Polito. Fique conosco! O SIMP e a ASIMP, Associação Nacional do SIMP, representadas por seu presidente Joseph Cury, cumprimenta todos os empresários heróis das micro e pequenas empresas que lutam incansavelmente em cenários adversos para se manter, crescer e se destacar no mercado, contribuindo para o desenvolvimento e fortalecimento do mercado interno e de toda a economia brasileira. 5 de outubro, Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Parabéns! Vamos começar o último trimestre do ano e algumas reflexões para vocês. Primeiro, taxa de câmbio. Taxa de câmbio até passar a eleição americana, até o Congresso aqui no Brasil direcionar o avanço das reformas, vai continuar pressionada. Mas isso não significa que você tem que ficar olhando o dólar todo dia. Obviamente, se você é importador e exportador, presta atenção, aí sim você deveria ter uma política mais adequada, falar com o seu consultor ou com o seu gerente de banco. Mas até o fim do ano, essa pressão é natural. Segunda coisa importante, o crédito para consumo voltou, para quem não está negativado, há um grande estímulo para imóveis e também para veículos. A indústria automobilística está voltando com alguma força, isso é bacana, né? Então, se você está nessa cadeia produtiva, aproveite e tente fazer um planejamento 2021. E aí, para não ser otimista demais nem pessimista demais, minha sugestão, faça um cenário mais otimista e um cenário não tão otimista. O crédito voltou forte para consumo, crédito pessoal, consignado, veículos, o que mostra uma recuperação importante, e o crédito imobiliário, né, que está com uma taxa de juros muito baixa, uma concorrência muito grande. Para giro, e isso afeta muito vocês, ainda não. Outra coisa, 2021, se nós conseguirmos equilibrar o fiscal, a economia vai recuperar por 2 aspectos. Primeiro, porque o PIB caiu demais esse ano, então é natural uma recuperação. Segundo, porque pode gerar uma euforia a partir da vacina e de um equilíbrio fiscal. Então dá uma olhada na sua cadeia de fornecedores, olha a sua tabela de preço. E uma coisa importante para 2021, né, além de você olhar o crédito, fazer o seu planejamento estratégico, olhar suas planilhas de custo, diversificar fornecedores, porque os preços podem sofrer um aumento pela euforia de 2021, também olhar para os seus times atualmente e verificar, não está na hora de começar a aumentar a educação do meu empregado, do meu colaborador, né, do meu funcionário? Acho que esse é um ponto importante, né?
o Brasil, toda vez que sai de uma crise, ele perde oportunidades pela baixa qualificação dos colaboradores, né? Produtividade baixa em relação a outros países. Então, o terceiro ponto de atenção, que eu gostaria de levar você para essa reflexão, é exatamente esse, tá? Vamos pensar como educar melhor nosso time hoje para entrar 2021 pronto para uma provável recuperação. Em breve eu volto para trazer novas reflexões para vocês, ok? Um bom início de trimestre e um abraço. Apesar do impacto financeiro causado pela pandemia se mostrar bem menor do que quando começou a pandemia, dado que as pessoas estão esperando uma queda do PIB de metade do que era projetado, muitos empresários esperam que esse último trimestre a situação piore antes de melhorar para o próximo ano. Isso decorre porque o governo, no início da pandemia, ajudou as pessoas físicas, ajudou a população com dinheiro, e esse dinheiro está já entrando numa fase de remissão, já de diminuição de valor. Então, muito provavelmente, essa perda de renda vai impactar a economia, e neste ponto, todas as políticas que o governo fez de tentar manter emprego, de alongar a folha de pagamento, já vão estar perdendo também o seu prazo de validade, e agora é possível que tanto pessoas comecem a procurar emprego e aumente o desemprego, quanto os empresários comecem a mandar embora. Esse cenário, por si só, já seria ruim se não fosse agravado por todas as confusões causadas pelo governo nos últimos dias. O governo federal tenta achar fonte de renda sem mexer no problema mais básico, que é o gasto do Estado, tentando de alguma forma tirar dinheiro de precatório, que configuraria aí um postergamento de pagamento de dívida, ou de alguma forma mexendo com um aumento de imposto, ou com algum outro movimento que vai, no final das contas, gerar perda para a economia. E isso fez com que o mercado olhasse muito negativamente. Associado a isso, todo o problema ambiental que o mundo inteiro está olhando, faz com que esse último trimestre e provavelmente o primeiro trimestre do ano que vem, ainda a gente tenha um período muito ruim de crescimento, com baixo investimento do mercado em termos de empresa. Uma preocupação importante de todos os analistas econômicos é a dinâmica da dívida pública. Uma dívida pública crescente implica cada vez mais em taxas de juros maiores, mais impostos dedicados a servir a dívida e um potencial de crescimento menor da economia do país. É um problema grave. Não só a dívida pública, como as dívidas privadas das empresas. A dinâmica é ruim. No caso da dívida pública, em janeiro deste ano, você projetava um superávit primário a partir de 2025. Atualmente, você projeta um déficit até 2030. Se a isso acrescentarmos os gastos extraordinários deste ano e do próximo, mostra uma dinâmica muito difícil. Isso pode ser corrigido. É necessário um ajuste rápido nas contas públicas. Há tempo, feito esse ajuste, focando em políticas para minorizar o impacto disso, tanto no setor privado como no setor público, o país pode começar a aspirar a crescer mais rapidamente. Caso contrário, teremos dificuldades e um problema grande com desemprego no Brasil. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Reinaldo Polito,
professor de oratória, autor de 32 livros, e o nosso tema de hoje, claro, a importância de se comunicar, a importância de falar. É um prazer tê-lo conosco. Cury, um prazer enorme estar aqui no seu programa, falando sobre esse assunto que é minha paixão, como falar em público. Aliás, vamos começar por aí. Qual a importância todo esse conhecimento acumulado e a transmissão aos seus alunos que você tão bem faz durante muitos anos? Em todas as atividades, a comunicação é importante. Se nós analisarmos o estudante, por exemplo, ele tem que fazer apresentações de trabalhos escolares, ele precisa, no final do curso, apresentar o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Se não for bem, a sua nota vai sofrer um rebate. Depois, para entrar no mercado de trabalho, ele tem que participar de entrevistas, dinâmicas de grupo, aquele que for mais articulado que vai, lógico, ter a preferência. Quando ele entra no mercado de trabalho, quanto mais ele crescer na hierarquia, menos ele vai depender do conhecimento técnico e muito mais da comunicação, porque ele tem que participar de reuniões, processos de negociação, precisa dar entrevistas, precisa abrir seminários, enfim, a carreira dele começa a depender muito mais da comunicação do que propriamente do conhecimento técnico. Com a mudança que os tempos modernos impõem, a própria pandemia está impondo, existe uma mudança nas relações e na forma de se comunicar. Não mais pessoal, mas através de videoconferências, etc. Como é que isso influi na comunicação? Cury, aquele que não souber hoje fazer comunicação à distância, ele vai começar a ficar do lado na sua atividade profissional. Porque as empresas hoje já estão devolvendo prédios, estão devolvendo salas, o home office veio para ficar. Mesmo que essas atividades retornem, vai ser uma mescla de trabalho dentro da empresa e um trabalho feito dentro da casa, no escritório da pessoa. E aquele que não souber se comunicar bem vai ter problema. Porque numa reunião hoje presencial, a pessoa chega, faz um comentário jocoso, uma brincadeira, ele vai se virando dessa forma, mesmo que não tenha conteúdo. Na comunicação à distância, não. Ele está ali com aquele quadradinho, aguardando a comunicação. Quando chega a vez dele falar, ele tem que ter conteúdo, ele precisa ser competente na comunicação, ele precisa ser desenvolto, ele precisa ser articulado, porque a pessoa que demonstra problemas de comunicação, normalmente tem isso confundido com a falta de competência profissional. Então, aquele que não fala bem, normalmente é visto como uma pessoa que tem problemas de qualificação. Falar hoje, diante das câmeras, passou a ser mais importante até do que nas reuniões presenciais. Quais são os grandes problemas da comunicação? Um problema que eu vejo que é muito comum, Cury, é a pessoa não saber estruturar bem o raciocínio. Ela começa a desenvolver os seus argumentos. Num determinado momento, quando você pensa que ela vai partir para o final, ela faz a introdução novamente, depois ela volta a argumentar, ela se perde na organização das ideias, dificulta a sua apresentação e dificulta o entendimento dos ouvintes também. Saber estruturar bem um pensamento, com começo, preparação, desenvolvimento e conclusão, facilita a exposição, mas facilita principalmente o entendimento dos ouvintes. E os principais vícios? Bom, um vício muito comum que todos nós estamos acostumados a ouvir é o né, tá, ok, certo? Todos esses fazem parte da família do né. O né chefia essa tropa toda. Por que a pessoa usa o né que é tão irritante? Primeiro porque não tem consciência. A pessoa, quando não tem consciência, usa sem saber, mas a partir de uma gravação, por exemplo, ela toma consciência, se sente desconfortável e vai eliminando. E depois, por insegurança. A pessoa, quando está insegura, ao invés de afirmar, ela pergunta. Olha como eu disse, ao invés de afirmar, ela pergunta. Eu afirmei. Se eu estivesse inseguro, provavelmente eu diria. Ao invés de afirmar, ela pergunta, né? E aí usa o né como uma espécie de pergunta para ter um feedback, um retorno do ouvinte. Tendo segurança para encerrar com a inflexão de voz apropriada de quem está fazendo uma afirmação
quando desejar afirmar evidentemente, e não uma pergunta, e tendo essa consciência, vai usar uns 3, 4 numa apresentação, e isso não prejudica, até faz parte da naturalidade. E um outro muito comum, Cury, é o A pessoa já sabe o que vai dizer, o pensamento está pronto, mas as palavras não apareceram ainda para identificar o pensamento. É como se ela dissesse o seguinte: eu sei o que eu quero dizer, e fica com esses sons irritantes. É preciso aprender a fazer pausas silenciosas. Debussy dizia que a música é o silêncio entre as notas. Com a comunicação verbal é o mesmo. Aquele que fica em silêncio no final do raciocínio, aquele que faz a pausa silenciosa, valoriza a informação transmitida, cria uma expectativa sobre o que vai dizer, e essa pausa silenciosa é sedutora, porque ela demonstra domínio, controle, poder sobre a comunicação. Às vezes falamos mais com as pausas do que propriamente com as palavras. A comunicação pessoal ou a comunicação em público, ela difere muito? Com a sua análise, por favor. Essa pergunta é excelente. Por quê? Porque a pessoa, às vezes no dia a dia, você conversa com ela, ela conta uma história, ela conta uma piada, dá risada, é uma pessoa articulada, simpática. Quando vai para a situação mais formal, começa a querer encontrar palavras diferentes, fazer um outro tipo de construção, não está acostumada, perde a leveza e perde a eficiência da comunicação. Qual é o segredo? Está dentro da sua pergunta, Cury. É preciso levar para a situação formal essa naturalidade do dia a dia. Aquele que conseguir falar diante de uma plateia, como se estivesse conversando de uma maneira animada com seus amigos, com seus familiares, vai desenvolver o melhor nível de comunicação que poderia pretender. Quanto mais a pessoa puder ser ela mesma, mais eficiente ela vai ser na comunicação. Ou seja, ser autêntico é a grande chave da comunicação também. Não existe outro caminho. É lógico que ser natural não pressupõe a negligência. Não vai ter negligência com a postura, não vai ter negligência com a voz. Por exemplo, chegar no ambiente e saber medir bem o volume da voz de acordo com o ambiente onde está. Saber onde é que estão os últimos ouvintes, se vai usar microfone ou não, se tem muito carpete, muita cortina, que isso vai abafar o som. Falar um pouquinho mais alto do que seria suficiente para que as pessoas pudessem ouvir, para demonstrar envolvimento, disposição em transmitir a mensagem. Portanto, ter essa correção com naturalidade, mas é preciso também falar com energia, com disposição, com entusiasmo. Eu pego no pé dos alunos, porque muitos vão para lá com aquela fala morninha, sem vida. Eu falo, como é que você pode ter o interesse dos ouvintes? Como é que você pode ter o envolvimento dos ouvintes se você não demonstra interesse e envolvimento pela mensagem que está transmitindo? Quintiliano dizia, como é que eu posso seduzir um juiz da minha dor se ele percebe que eu choro com os olhos enxutos? É assim que nós temos que agir, ter essa naturalidade, mas ao mesmo tempo essa emoção, esse envolvimento quando nós transmitimos a mensagem. Você tem vários livros, e um deles é voltada para a classe política. Como o político deve se portar. Quais seriam as dicas? Porque agora nós estamos às vésperas de eleições, não vamos falar de partidos nem de candidatos, mas é um dos cursos que você com maestria conduz. Agora com essa época de cursos à distância, se você me permite, eu vou falar rapidamente. Claro. Lancei 3 cursos online que estão à disposição. Oratória para líderes e gestores, para a comunicação dentro da empresa, participar de reuniões com os pares superiores hierárquicos, tudo que precisa ser feito para a comunicação corporativa. Fale Sem Medo com Reinaldo Polito é outro curso também mais abrangente, vai aprender a falar de improviso, usar a voz, vocabulário, expressão corporal, a estruturar bem a fala. E também oratória política para campanhas vencedoras. Aí o político vai aprender tudo o que ele precisa para ter um comício político correto. Por exemplo, e principalmente, Cury, aprender a identificar quais são os anseios, quais são as necessidades do seu eleitorado. Ele não pode, por exemplo, falar para um grupo de jovens da mesma forma como ele fala para pessoas idosas, porque para o jovem ele tem que falar do amanhã, do futuro, ele tem que falar de desafios, enquanto que para o idoso ele tem que falar do passado, das suas conquistas, das suas realizações.
Quando ele acerta o seu discurso, ele tendo todas as condições técnicas, ele lógico que vai ter mais facilidade para conquistar os votos dos eleitores. Para ter informações a respeito dos cursos, se você me permitir, no meu Instagram, @Polito, e você vai lá na bio e tem todas as informações que você precisa a respeito dos cursos online. @Polito, lá na bio. O que mais que você acha extremamente importante que as pessoas saibam referente a como se comunicar, como levar a sua mensagem, como se portar em público e, claro, no privado também? Por exemplo, você está fazendo a pergunta e você está dando uma aula de expressão corporal. Veja como o seu gesto está acompanhando bem o ritmo e a cadência da fala. Veja como você faz o gesto e você não tem pressa de voltar à posição de apoio. Você vai até o final da informação, você complementa aquilo que está dizendo. E aqueles que estão assistindo vão observar que o semblante do Cury está perfeitamente de acordo com o sentimento da mensagem que ele está transmitindo. Você observa aí aquilo que deve existir na comunicação, uma harmonia entre a inflexão de voz, a expressão corporal e a mensagem transmitida. Além dessa expressão corporal correta, é preciso ter uma linguagem muito apropriada para o tipo de público que nós vamos enfrentar. Se você vai falar, por exemplo, esta semana eu estava fazendo um texto lá no UOL sobre o Cerbasi, estava fazendo um outro também sobre o Rodrigo Galvão, que é o presidente da Oracle, e o que eu mais elogiei foi como esses profissionais fizeram palestras para a ONG Via de Acesso, que nós temos falado sobre isso, onde eu sou presidente lá há 17 anos, nós capacitamos jovens para que eles entrem no mercado de trabalho, como esses palestrantes adaptaram a mensagem de temas complexos a uma informação que o jovem poderia compreender com facilidade. Portanto, ter uma linguagem apropriada para cada tipo de circunstância é um ótimo caminho para ter sucesso com a comunicação. Eu estou fazendo isso porque eu tive um grande professor. Eu fui seu aluno com muita alegria e tenho que dizer em público a verdade. Aprendi muita coisa graças ao seu conhecimento acumulado, à sua transmissão. Mas, Reinaldo Polito, nós chegamos ao final do nosso tempo. Nós queremos agradecer muito a sua participação, ao seu brilhantismo, recomendar às pessoas, acesse o site, vá ver os cursos, vá aprender, porque é de extrema importância. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo. Bom curso!